Você já deve ter se deparado ou talvez até tenha um caso no seu consultório agora com pacientes que apresentam sintomas ansiosos, depressivos ou de oscilação de humor e que simplesmente não respondem à farmacoterapia como você esperava. Mesmo quando a conduta está correta, mesmo com psicoterapia ativa, ajustes de dose, mudança das classes de medicamentos. Pois é, talvez a explicação para isso não esteja mais no cérebro, que você está cuidando tão bem, mas sim alguns palmos abaixo, aqui nos intestinos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Saúde Sistêmica. Esse é um espaço criado para lançar luz sobre o que a ciência mais atual tem revelado sobre a interconexão entre todos os sistemas do nosso organismo, com destaque especial para o papel central que os intestinos exercem nos diagnósticos, sintomas e desfechos clínicos que você vê todos os dias na sua prática clínica aí de consultório. Eu sou a doutora Denise de Carvalho, eu sou médica, cirurgiã, pesquisadora e apaixonada por transformar conhecimento científico em raciocínio clínico preciso e eficaz. E o tema de hoje é a conexão intestino-cérebro, como a disbiose impacta a saúde mental e o que a psiquiatria precisa saber sobre isso. Se você é profissional da saúde e esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já toca aqui no botão de se inscrever, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com colegas da área. Assim, você não perde os próximos episódios e ainda ajuda a divulgar a ciência médica séria, acessível e aplicável. Vamos lá, meus queridos? Durante décadas, a neurociência e, por tabela, a própria psiquiatria buscaram respostas exclusivamente no sistema nervoso central. O foco era o cérebro, os neurotransmissores, os circuitos neuronais, os receptores sinápticos, mas os achados mais recentes da ciência têm mostrado que essa é só uma parte da história. O que antes parecia periférico, hoje se revela como protagonista silencioso de muitos quadros mentais. O eixo intestino-cérebro não é mais uma hipótese funcional, ele é uma via de comunicação bidirecional envolvendo o sistema nervoso entérico, o nervo vago, o sistema imunológico, o metabolismo de neurotransmissores e até a produção de neuropeptídeos. E isso tem implicações clínicas muito sérias. Disbiose intestinal, inflamação da mucosa e aumento da permeabilidade intestinal já foram associados em diversos estudos a condições como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e até doenças neurodegenerativas como o Parkinson e o Alzheimer. Um exemplo impressionante disso vem de um estudo publicado em 2025 na Frontiers in Psychiatry. Os pesquisadores observaram que camundongos com microbiota intestinal alterada desenvolveram comportamentos compatíveis com depressão, apresentaram resposta exacerbada ao estresse e ainda tiveram redução da neurogênese no hipocampo, que é a principal área cerebral envolvida em memória, humor e plasticidade cerebral. E o mais impactante, esses efeitos foram revertidos com transplante fecal de uma microbiota saudável. Ou seja, mudar o intestino mudou o cérebro. Isso abre uma nova fronteira para a saúde mental e principalmente para nós, profissionais de saúde. Olhar para o intestino não como um coadjuvante, mas como parte ativa da etiologia e da resolução também de muitos quadros neuropsiquiátricos. E quando a gente entende que o intestino pode modular comportamento, emoção e até a plasticidade cerebral, surge uma pergunta inevitável. Como exatamente isso acontece? Qual é o caminho dessa influência entre o intestino e o cérebro? A resposta está no que nós chamamos de eixo intestino-cérebro-imunidade. Esse eixo é uma rede de comunicação altamente integrada entre o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro, o sistema nervoso entérico, também chamado aí o segundo cérebro, que está no trato gastrointestinal, o sistema imunológico intestinal e a própria microbiota intestinal. Eles se comunicam por meio de um nervo muito importante, o nervo vago, que leva sinais principalmente do intestino direto ao tronco cerebral, além de uma cascata complexa de citoquinas inflamatórias, hormônios, neurotransmissores e especialmente metabólitos produzidos pelas bactérias intestinais. Entre esses metabólitos merecem destaque os ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato,
o acetato e o propionato. Mas nós vamos focar por um momento no butirato, um dos principais derivados da fermentação de fibras pelas bactérias intestinais comensais. Esse composto é neuroativo e tem funções muito poderosas. Reduz a inflamação sistêmica e neuroinflamação, regula a expressão do BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, fundamental para a neurogênese e a plasticidade cerebral. Fortalece a barreira hematoencefálica, protegendo o cérebro de toxinas e de patógenos. E ainda modula a função glial e sináptica, influenciando diretamente o comportamento. Ou seja, é um produto intestinal que age no cérebro como neuroprotetor e neuromodulador. E essa não é uma teoria bonita, tá? É ciência aplicada. Um artigo de 2025, publicado no International Journal of Molecular Sciences, assinados por Nidesha Randeni e Baojin Xu, fez uma revisão crítica das interações entre alimentação, microbiota intestinal e depressão. Os autores destacaram que a redução na produção do butirato, comum em contextos de disbiose, está associada ao aumento de sintomas depressivos e à alteração da resposta neuroquímica, com impacto potencial até mesmo na eficácia de medicações antidepressivas. Esse dado nos obriga a olhar além do cérebro e considerar o intestino como um verdadeiro órgão psiquiátrico periférico. Agora que nós entendemos o eixo intestino-cérebro-imunidade, vamos olhar para o que acontece na prática, quando esse eixo está disfuncional e como isso impacta a saúde mental dos nossos pacientes. Tudo começa com a disbiose, que é o desequilíbrio na composição da microbiota intestinal. Esse desequilíbrio desencadeia uma cascata fisiopatológica com repercussões diretas no sistema nervoso central. O primeiro elo dessa cadeia é a redução da produção dos ácidos graxos cadeia curta, especialmente do chamado butirato, como a gente viu. Sem ácidos suficientes, nós perdemos a proteção da barreira intestinal e também da barreira hematoencefálica, que fica mais permeável a toxinas e patógenos provenientes do sistema digestivo. A segunda consequência importante é o aumento da endotoxina bacteriana ou lipopolissacarídeos na circulação sistêmica. Os lipopolissacarídeos são um potente ativador do sistema imuninato. Ele atravessa barreiras enfraquecidas, ativa receptores do tipo Toll-like, principalmente o Toll-like receptor do tipo 4, e induz uma resposta inflamatória muito exacerbada, muito robusta. E o que isso provoca, então, no cérebro? Disfunção da barreira hematoencefálica, tornando o sistema nervoso central mais vulnerável, ativação da microglia, a célula imune residente lá no sistema nervoso central, liberação crônica de citoquinas inflamatórias, como a interleucina 6, TNF-alfa e interleucina 1-beta, e como consequência, neuroinflamação persistente. Essa inflamação cerebral crônica diminui a neurogênese no cérebro, principalmente no hipocampo, afetando o metabolismo de neurotransmissores como serotonina e dopamina e altera circuitos de recompensa, regulação emocional e cognição. O resultado clínico disso são oscilações de humor, sintomas ansiosos e depressivos refratários, fadiga mental e física, redução da resposta a antidepressivos, ansiolíticos e até estabilizadores de humor. E isso não é suposição, é ciência. Estudos recentes têm demonstrado que pacientes com transtornos como depressão resistente, esquizofrenia e síndrome da fadiga crônica apresentam níveis elevados de zonulina, que é um marcador clássico do aumento da permeabilidade intestinal. A presença de zonulina elevada indica que a barreira intestinal está comprometida, permitindo a entrada de substâncias pró-inflamatórias dos intestinos para a circulação, iniciando o processo que eu acabei de descrever. Então, o cérebro está inflamado e essa inflamação começa no intestino. Essa compreensão, inclusive, tem ganhado espaço entre profissionais de saúde mental aqui no Brasil também. Um artigo da revista Tópicos em Psiquiatria reúne estudos e dados clínicos que mostram como a disbiose intestinal impacta o eixo intestino-cérebro, destacando o papel lipopolissacarídeos, da zonulina e da neuroinflamação na depressão refratária, por exemplo. É uma revisão essencial para quem está ampliando o olhar clínico além do sistema nervoso central. Agora que nós entendemos como a disbiose intestinal interfere na saúde mental, é hora de trazer isso para a prática clínica. Afinal, quando é que o intestino deve entrar no seu radar como psiquiatra? Primeiro ponto,
oscilações de humor acompanhadas de sintomas gastrointestinais. É muito comum, né, a gente ouvir relatos de pacientes com ansiedade, depressão leve, irritabilidade, que convivem com distensão abdominal, gases excessivos, constipação ou diarreia. Isso não é coincidência, o intestino está participando ativamente desse processo. Outro sinal importante é a resistência aos tratamentos convencionais. Quando você já ajustou dose, trocou medicação, acompanhou de perto e mesmo assim o paciente não melhora de forma que você esperava, ou seja, de uma forma consistente, vale investigar se há inflamação intestinal ou disbiose comprometendo a eficácia da farmacoterapia e do próprio metabolismo dos neurotransmissores. Preste atenção também em relatos de piora após o uso de antibióticos. Essa é uma pista clínica muito subestimada. Se o paciente piorou emocionalmente depois que tratar algum tipo de infecção, ou até melhorou, tá? Há uma boa chance de que a microbiota tenha sido afetada de forma significativa pelo uso do antibiótico. Hoje a literatura já correlaciona, por exemplo, o uso recorrente de antibióticos com um maior risco de depressão, ansiedade e da fadiga crônica. E temos ainda os sintomas neurovegetativos. Distúrbios de sono, ansiedade, sensação de nó no estômago, queda de energia ao longo do dia, alterações de apetite sem causa aparente, todos esses sinais indicam que o eixo intestino-cérebro está potencialmente desregulado. Por fim, as queixas somáticas recorrentes com exames normais. Dores vagas, cefaleia, cansaço inexplicável, desconforto físico que não fecha com nenhum diagnóstico. Então, quando isso se repete, o intestino merece ser investigado. Se você está ouvindo essas histórias de forma recorrente no seu consultório, talvez o cérebro do seu paciente não seja o único órgão pedindo ajuda. Talvez os intestinos estejam participando ativamente do quadro e isso muda completamente a sua conduta. Então, o que fazer na sua prática clínica? E diante de tudo isso vem essa pergunta, né? Como que eu vou manejar isso no meu consultório? A primeira coisa é investigar na sua escuta essa história. Mas não é qualquer escuta, é uma escuta ativa com anamnese funcional. A gente precisa sair da zona de conforto dos sintomas psíquicos e começar a investigar também o histórico alimentar, episódios de infecções recorrentes, uso de antibióticos, outros medicamentos crônicos, nível de estresse, distúrbios digestivos, hábito de sono, que eu sei que já faz parte da sua anamnese. Mas isso tudo impacta também nos intestinos e, por consequência, também vai impactar na saúde mental. Depois, quando necessário, entra a avaliação laboratorial complementar. Alguns exames podem trazer pistas valiosas, como a dosagem de zonulina, que é um marcador de permeabilidade intestinal e inflamação sistêmica. Calprotectina fecal também ajuda a investigar a inflamação local no intestino. E a dosagem dos ácidos orgânicos e até do butirato pode indicar se há produção adequada desses compostos neuroprotetores. E aí sim, vamos para a intervenção terapêutica baseada em evidência. Probióticos com cepas neuroativas, como o Lactobacillus rhamnosus, JB1 ou o bifidobactério longo, já mostram efeitos na modulação do humor, ansiedade e resposta ao estresse. A alimentação também é uma ferramenta terapêutica. Dietas ricas em fibras fermentáveis e polifenóis, como frutas vermelhas, cúrcuma, cacau, 100%, e vegetais variados favorecem a produção dos ácidos graxos cadeia curta e a modulação da microbiota. Reduzir ultraprocessados e aditivos artificiais também é fundamental, já que esses compostos desorganizam o ecossistema intestinal. E por fim, não podemos ignorar o sistema nervoso autônomo. Práticas de regulação da atividade do nervo vago, como respiração consciente, meditação, yoga, tempo de qualidade na natureza, têm impacto direto tanto no intestino quanto na saúde mental. Ou seja, a abordagem é clínica, funcional e integrada, porque o cérebro não vive sozinho. E às vezes tratar a mente começa mesmo pelo intestino. E é aqui que entra a psiquiatria integrativa, ou também funcional. Cada vez mais essa abordagem tem se mostrado essencial, porque propõe exatamente o que a clínica tradicional muitas vezes acaba deixando de lado. Esse olhar interdisciplinar. Quando um paciente chega com ansiedade resistente, depressão crônica ou oscilações de humor inexplicáveis, talvez o caminho não seja apenas ajustar a dose da medicação. Talvez seja a hora de chamar a nutrição clínica funcional para a conversa. Caminhar para um nutricionista, ou de investigar como a gastroenterologia funcional poderia ajudar, para entender os mecanismos neuroimunes por trás desses sintomas. Porque a mente, ao contrário do que a gente aprende há muito tempo, não está contida só no cérebro, ela também
é corpo, é intestino, é comportamento e é ambiente. E é justamente por isso que o tratamento de transtornos mentais também precisa evoluir, além desse modelo mecanicista, que isola o sintoma e esquece o terreno. A desbiose intestinal, a permeabilidade aumentada, a neuroinflamação silenciosa, tudo isso faz parte da fisiopatologia de muitos quadros neuropsiquiátricos. E mais do que isso, fazem parte também do processo de cura. Bom, meus queridos, a desbiose intestinal é um fator silencioso, mas profundamente determinante na modulação do humor, na produção de neurotransmissores e na neuroplasticidade. Ela altera a forma, como o cérebro percebe, responde e se adapta. E por isso precisa urgentemente entrar no radar clínico de todo psiquiatra. Porque quando tratamos o intestino, muitas vezes é a mente que agradece primeiro. Se você quiser aí se aprofundar nessa visão integrativa com embasamento científico de ponta e aplicabilidade clínica real, conheça o meu livro Você Tem Merda na Cabeça? O link está aqui na descrição. E claro, se inscreva também aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios e compartilhe esse vídeo com colegas que também precisam ouvir um pouquinho mais sobre isso. Nós nos vemos no próximo episódio do Saúde Sistêmica. Até lá!